Bora lá, fiel, porque é 100% de aproveitamento na Libertadores da América. O Timão venceu e convenceu dentro de casa hoje. Bora ver aqui a reação da nação corintiana. Vamos ver aqui o que o craque Neto disse, o que o Benja, o Ronaldo Giovanelli, o pessoal tá feliz da vida. E você, se convenceu com a atuação do Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena, vencendo mais uma na Libertadores? Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo. Então bora ver aqui a reação da fiel. Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Diniz, mais uma vez, o time sem tomar gol, consegue fazer um time compactado, um time com vontade de vencer. Gustavo Henrique jogando muita bola, o Yuri não fez gol, mas o que correu esse Yuri Alberto, Garro jogando muita bola, o Diniz consegue fazer o time jogar. É impressionante. Então, parabéns ao Diniz, porque a Libertadores até aqui não tomou gol. Bora lá, pessoal, terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Santa Fé 0, chupa malandra, que é Coringão, mano. E o Diniz que tem muita coisa ainda pra arrumar nesse time do Corinthians, mas se tem uma parada que não dá pra negar, é que é um time com outra cara, com outro espírito. Hoje é um time que luta, é um time que se entrega, é um time que combate, sem contar que é muito mais confiante também. E se a diretoria do Corinthians tivesse trocado o Pardal lá atrás, naquela data FIFA, quando teve oportunidade, o Corinthians já poderia estar muito melhor do que está. Porém, não vamos reclamar não. Antes tarde do que mais tarde, é ou não é? E o Corinthians que teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, pessoal. Acabou ali esbarrando na forte retranca do time do Santa Fé. O Corinthians não conseguia achar espaços. Mas o bom desse time, pessoal, é que é um time que não se desespera. Vai trabalhando a bola, vai tocando com calma, até conseguir achar uma jogada de gol e abrir o placar. E quando o Garro vem pro jogo também, pessoal, cara, não tem o que discutir. O Corinthians joga bem. E a torcida ainda de vez em quando pega no pé do cara, em alguns momentos até com uma certa razão. Mas, inegavelmente, pessoal, o Garro é o jogador mais técnico que o Corinthians tem no elenco. Temos que bancar esse cara, mano. Se o Garro tivesse na Bíblia, ele era o Moisés, mano. O Garro é o Moisés do Corinthians, é o cara que abre o meio campo. Então vamos bancar o cara, mano. E ô Diniz, parabéns, hein? Continua invicto no Coringão. O Corinthians continua 100% de aproveitamento na Libertadores da América, inclusive em um grupo que era tido talvez como um dos mais difíceis dessa fase agora de grupos da própria Libertadores da América. E vou te falar, cara, o Corinthians já tem tudo para encaminhar a classificação na próxima rodada contra o Penharol dentro da Neoquímica Arena também. Será que eu tô sendo talvez um pouco precipitado? Mas essa campanha tá me lembrando 2012, hein? Segura nós, velho! Aí, Bayern, quero vocês no Mundial! Vai, Corinthians! Parabéns pro Fernando Diniz, 2 vitórias na Libertadores, consegue um empate contra o Palmeiras com só 9 jogadores, tá entendendo que ele precisa se reinventar e modificar aquilo que ele tentava fazer nos outros clubes. O time do Corinthians, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, craque, o craque perfil líder, e aí o Matheus Bidu também, 4 ótimos jogadores e mais o Ranielli, que fez o gol. Ranielli e Gustavo Henrique, não foi o Memphis. Não foi o Memphis. O Memphis estava lá na arquibancada tirando foto. Só sabe fazer isso. E vocês pagam pau pra esse cara. Eu pago pau é pro Ranielli, irmão. É pro Gustavo Henrique. É pro Hugo, que fez a grande defesa. Entendeu? Pro Garro, que jogou muita bola. Pro Yuri Alberto, que corre pra caramba. É esse tipo de jogador que o Corinthians tem que ter. Parabéns ao Gustavo Henrique, parabéns pela... E o Corinthians vai buscar o título na Libertadores. O Corinthians vai buscar o título na Libertadores, garotinho. Vamos lá, o craque perfil líder pra mim, Ranielli não, Gustavo Henrique. Vou falar uma coisa pra vocês, seus Andes. Podem dormir, seus Andes. Segue o líder. Vou falar mais, hein? O último campeão invicto, sabe quem que foi da Libertadores? Segue o líder, vão dormir, seus Andes. Vai, Corinthians. Corinthians 100% na Libertadores, 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Isso é Fernando Diniz comandando o Timão. Que loucura, hein, meus amigos? Vamos lá. Garro Prime está de volta. Aquele Rodrigo Garro ressurgiu das cinzas, reapareceu, foi descoberto num calabouço, preso, trancafiado, com crocodilos à sua volta, com as suas mãos e os seus pés amarrados, vivendo a pão e água, vendo o sol nascer quadrado, atrás das grades, na masmorra, sendo açoitado por
capangas da corte. Este Rodrigo Garro, que estava escondido, que estava vilipendiado, que estava jogado à própria sorte, que estava com o seu destino daqui a pouco já definido como algo negativo, como algo ruim. Um jogador de um sonho de verão, um devaneio que ficou lá em 2024, nem lembramos mais de 2024, mas ele ficou lá, na memória do torcedor, como uma passagem, como um sonho, como uma lembrança, uma vaga lembrança daquilo que ele já fora. Rodrigo Garro, este que tinha lampejos quando entrava nos jogos e virava uma caricatura daquele jogador que já tinha sido. Onde estava Rodrigo Garro? O que havia acontecido com Rodrigo Garro? Rodrigo Garro foi resgatado. Fernando Diniz, com a sua túnica, com o seu rosto coberto, tal qual um monge tibetano, foi lá e disse: eu quero falar com aquele cidadão ali. Mas como? Todos bradaram. Mas como? Ele não entrega mais nada, ele não tem mais força, ele não joga mais, ele está lá desnutrido. Não, eu quero falar com ele, porque eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra para convencer ele de que ele ainda pode render, de que ele ainda pode nos ajudar. E todos incrédulos bradaram para o monge: como assim? Como assim? O que acontece? Por que você está vendo algo que nós não estamos vendo? E o monge respondeu: porque eu enxergo além do que vocês possam ver. Eu vejo além. E eu sei que ali há talento. Eu sei que ali há condições. Eu sei que ali, se ele recuperar a confiança, ele pode resgatar o seu futebol. Ai, ai, ai. Estou inspirado. Estamos chegando à meia-noite. Rodrigo Garro está de volta. Gente, eu não estou enlouquecendo, não. Eu não estou louco. Eu estou falando de 2 jogos, 4 gols na Libertadores. E sabe de quantos gols o Garro participou desses 4? Sim, dos 4. Com 3 assistências. Porque o gol do Raniel, ele cobra o escanteio, o Gustavo Henrique cabeceia e o Raniel faz o gol. Dos 4 gols que o Corinthians fez, são 3 assistências de Rodrigo Garro. E ele participa dos 4 gols. Eu não estou louco, eu não estou viajando. E vamos tirar a estatística do jogo, vamos tirar a parte dos aplicativos de estatística, que são mais mecânicos, né, que a gente fala mais no número e tal. Vamos tirar tudo isso. Reparem no jogo que ele fez. Com velocidade, com dinamismo, com intensidade. Então, onde estava aquele Rodrigo Garro? Não sei. Eu só sei que ele pode ajudar muito o Corinthians. Mas claro que tem muita coisa para falar, porque tem mudanças no jeito de jogar. Eu fiquei muito chateado pela maneira como aconteceu o derby, por não poder analisar um segundo jogo do Fernando Diniz. E agora não. Agora a gente já conseguiu ver um pouquinho mais. Ainda é muito cedo, são pouquíssimas sessões de treinamentos, mas vamos lá. Já tem uma mudança significativa. E para mim ela é primordial. Você tem um jogador que estava no elenco e que era uma caricatura, era um arremedo do que já foi, e simplesmente esse cara se torna, de novo, o jogador mais importante do time. Isso só acontece quando você muda a comissão técnica. E tá aqui um cara que nem queria a saída do Dorival, tá? Achava que o Dorival estava perdido ali, estava enfrentando uma instabilidade, mas imaginava que o Dorival daqui a pouco pudesse nas Copas mostrar resultado, num time que já foi competitivo nas suas mãos, mas não vinha sendo. Esse é o detalhe. E aí não cabe a mim, porque não sou eu que decido, o Corinthians faz a mudança. Por um técnico que eu entendi como interessante para o momento. Que é um cara inteligente, atualizado, que é um cara que acompanha o Corinthians, que saberia exatamente o que fazer com alguns jogadores. Só que eu não imaginei, eu confesso para vocês que eu não imaginei que o Rodrigo Garro estaria nesses jogadores recuperados pelo Diniz. Eu imaginei que ele fosse potencializar o André, o Bidon, os laterais,
mas não, alguns jogadores da base, mas não, verdadeiramente não, o Rodrigo Garro. Porque, tal qual vocês, eu meio que soltei a mão do Garro em algum momento. Não é possível. Vocês viram o Garro se arrastar em campo em vários jogos, sem ter força para uma finalização, sem conseguir dar esse passe mais vertical encontrando o ataque. Eu não estava vendo mais esse Rodrigo Garro. Em alguns jogos, especificamente, quando ele entrava no segundo tempo, eu até falava, cara, tá bom, o Garro pode ser esse cara, porque ele pode cobrar uma falta, ele pode fazer uma finalização, cobrar um escanteio, sabe? O que é muito pouco perto do que ele já foi. Mas eu estava convencido disso, de que o máximo que a gente poderia enxergar do Garro seria isso. E, de repente, o Fernando Diniz estreia no Corinthians, na Libertadores, e faz um time com Ranieri, André, Bidon e Garro. 2 volantes, 2 meias. E 2 atacantes. O Kaique e o Yuri. É a primeira vez em 5 anos, vocês têm noção disso? É a primeira vez em 5 anos que o Corinthians repete uma escalação por 3 jogos. E sábado, contra o Vitória, ele não vai poder fazer isso porque o Mateuzinho e o André estão suspensos. Eu vou falar do Zaccaria. Calma, gente. Eu vou falar do Zaccaria. Mas aí a gente precisa entender, e talvez ele precise entender também, de que o Breno Bidon, ele não vai ter o mesmo protagonismo que ele teve no ano passado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O Dorival transformou o Bidon num dos grandes jogadores do Corinthians na temporada passada. E assim, virou o ano e ele também não conseguiu ser mais esse cara. Mas ele tá na história por um drible magistral na final da Copa do Brasil, por ter ajudado o Corinthians a conquistar um título super relevante. Tá tudo bem. Porque naquele momento o Garro não estava sendo útil. O Diniz, cara, ele mudou o posicionamento de todo mundo ali no meio para dar protagonismo ao Garro. E aí, eu preciso dizer, o melhor Breno Bidon, ele talvez até seja mais técnico que o Rodrigo Garro, que o melhor Rodrigo Garro. Como meio eu tô falando. O Breno Bidon talvez até seja mais técnico que o Garro. Mas o Rodrigo Garro, cara, ele é vertical. Ele é cirúrgico. Ele é inteligente, ele é definitivo, ele é muito mais efetivo do que o Bidon vem sendo. E o Bidon fazendo essa função mais de limpar a área, sabe? O Bidon faz aquela limpada de área para que a bola chegue ao Garro e o Garro faça esse passe final. Para mim, é o casamento perfeito. E estamos vendo que para o Diniz também. Por 2-0 em plena Neoquímica Arena e dispara na liderança do seu grupo, o grupo E da Copa Libertadores. Olha só, vitória importantíssima, resultado importantíssimo, porque mesmo que o Peñarol vença amanhã, o Corinthians ainda fica aí, né, isolado na liderança do seu grupo na Libertadores. Interessante, o Diniz mexe pouco no time e o Diniz repete a escalação pela 3ª vez. São 3 jogos do Corinthians com o Diniz e o Diniz começou com o mesmo time. Isso não acontecia em 5 anos que o Corinthians não... foi na época do Silvinho a última vez que o Corinthians tinha repetido uma escalação por 3 jogos consecutivos. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Você já parou para pensar sobre isso? Nós estamos falando de 3 jogos seguidos. Isso é uma loucura, velho. Então nós vamos falar bastante, né, dessa escalação do Corinthians, desse desempenho do Timão na partida de hoje, tá certo? Esse programa tem o apoio do Gringo, que é o aplicativo, né? O aplicativo, primeiro tempo ruim, né? O Corinthians homenagem àquela página lá, o Corinthians ao contrário. O Corinthians do Diniz é o contrário do Dorival, né? O do Dorival, o time no segundo tempo morria. O do Diniz cresce no segundo tempo, faz um primeiro tempo ruim. Não sei se você se recorda, o Corinthians jogou mal contra o Platense, né? O primeiro tempo. E o segundo tempo, pau na máquina, né? E hoje, né? Contra o Santa Fé, o Corinthians também não fez um primeiro tempo muito bom, né? Aliás, não fez, né? Jogou mal o primeiro tempo. E o segundo tempo, pau na máquina de novo. Então é um Corinthians ao contrário. O Corinthians do Diniz é diferente do Corinthians do Dorival. É um time que não joga bem no primeiro tempo, mas joga bem no segundo, né? O do Dorival era o contrário. Diniz,
põe pra trabalhar esses mimados. É isso. Eu vou trazer as informações que eu tenho. O Diniz tem botado pra quebrar. Os caras estão treinando até de noite. Tá? Ele tem que garantir os resultados, porque você sabe como são os mimadinhos. E outra, é uma coisa que eu não entendo. Se você não fica repetindo a escalação, se você não repete a escalação, como é que você vai criar entrosamento? Não é? Por que esse time pode jogar 3 jogos seguidos com o Diniz e com o Dorival não? Repito, erro pra mim do Dorival Júnior. Né, que o Dorival ele tem esse perfil mais de uma liderança diferente do Diniz, é mais, né, compreensivo. Então ele acabava poupando, né, alguns jogadores com medo de algum jogador estourar. E a gente viu vários jogadores que estouraram realmente. Né, isso acontece, é um risco que o Diniz está correndo. Só que é o seguinte, é um risco que eu apoio. Eu apoio. Cara, não dá pra você chegar agora com um time diferente, por exemplo. Não dá pra chegar com um time diferente do que foi contra o Palmeiras. Não dá pra você chegar no sábado contra o Vitória com um time totalmente diferente. Vai ter que descansar um ou outro? Eu creio que vai ter que descansar um ou outro jogador. É normal, nós estamos falando de futebol, né? É um esporte de alto rendimento. Você vai ter que poupar um outro jogador, só que você não pode poupar 5 jogadores, na minha opinião. Você não pode poupar 5 jogadores, até porque uma coisa que eu sempre questionei, o Mateuzinho chegou a ser poupado. Vocês lembram disso? Eu nunca vou me esquecer de um jogo, acho que foi no ano passado, contra o Botafogo, no Engenhão, que o Mateuzinho foi poupado. Pô, mas quantos anos tem o Mateuzinho? Tem minha idade? Quantos anos tem o Mateuzinho? Então é o seguinte, parabéns, eu nem comecei minha análise do jogo, vou falar como você está jogando taticamente, o que mudou em relação a Dorival Júnior, mas eu quero destacar porque é coisa de jornalista, né? É o lead da matéria. O que é o lead, né? Para quem... Né? Um dia eu vou fazer um curso de jornalismo para vocês. O lead é você pegar aquilo que você acha de mais importante e destacar no início. Então é o lead, né, que eu tô passando para vocês aqui. O fato do Diniz repetir a escalação, isso não acontecia, gente. Isso não acontecia há 5 anos. Cara, que absurdo. Que absurdo. Vocês pararam para refletir um pouco sobre isso? O Corinthians não repetia a mesma escalação em 3 jogos consecutivos há 5 anos. O último que fez isso foi o Silvinho. Você tem noção que passou Mano, Vitor Pereira, Luxemburgo, quem mais? Fala aí, gente. Dorival, Ramon. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Que absurdo, velho. Que absurdo. E aí, o Diniz, ele vem pau na máquina, né? 3 jogos, a mesma escalação. Gostei demais. O Cuca também passou, né? O Eduardo tá lembrando. Né, cara, gostei demais do Diniz repetir essa escalação. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, Hugo vai poupar? Não. Mateuzinho tem que poupar? Não. Gabriel Paulista, aí conversa com o Gabriel para ver se joga o Ramalho. O Gustavo Henrique poupar? Não. O Bidu vai poupar? Não. Não é nenhum velho, não é nenhum velhote. Né? Ranieri vai poupar? Não tem que poupar. O André vai poupar? Não, por quê? Tá começando a jogar bola agora? A carreira agora? Vai poupar por quê? Não. Bidon vai poupar? Não. Garro vai poupar? Não sei, né? É bom deixar o Garro jogando, porque o Garro, quando pega a manha, já viu, né? E na frente o Yuri Alberto vai poupar? Não. Kaique vai poupar? Não, dá pra pôr. São todos jovens, velho. São todos jovens, meu irmão. Hein? São todos jovens. Por que vai poupar? Né? Enfim, então, primeira coisa que eu quero destacar. Bora lá, Fiel. Que vitória gigante do Corinthians. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel, pra sempre receber as novidades do Corinthians. Na sua opinião, quem foi o craque de hoje? Quem foi o jogador mais importante aí dessa vitória do Timão em casa? O Corinthians precisava voltar a vencer na arena. Precisava ganhar esse jogo na segunda, né, rodada aí da Libertadores. É líder agora do grupo, né? Lembrando que os outros dois participantes do grupo vão jogar amanhã, mas o Corinthians vai a 6 pontos, começa com o pé direito na Libertadores. É muito importante, né, fazer a melhor campanha do grupo, terminar em primeiro ali, para conseguir, né, de repente decidir os jogos em casa. Isso vai facilitar muito a vida do Timão na Libertadores, cara. Que vitória boa. O primeiro tempo não foi tão bom assim, mas também não dá pra dizer que o Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou bem, se impôs, correu. Lógico, é um time se acertando ainda, é um time em construção, mas deu pra ver um Garro muito mais participativo, um Yuri Alberto muito mais também, né, colando ali pra fazer um entrosamento junto com o Garro, o Kaique ganhando o espaço dele no elenco. Então a gente começa já a ver algumas características que esse elenco, né, vai ganhando aí. O Breno Bidon achei um pouco afobado no como um todo, mas mesmo assim, né, o André é menos participativo de quando ele participava com o Dorival, mas cara, aos poucos esse time vai ganhando uma cara, vai ganhando uma casca, né, e nas Copas é inegável, o Corinthians é muito forte em Copa, mano, a camisa pesa, né, e aí, cara, que vitória maravilhosa aí do Timão na Libertadores, deixando a nossa semana feliz,
da vida, né, pessoal? Feliz da vida. Vamos lá continuar trazendo todas as notícias do Corinthians pra vocês, tá certo? Se você chegou até aqui, puder e quiser, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Já batemos 10 mil inscritos aqui nesse canal, então grande prazer ter você aqui. Logo eu volto pra atualizar vocês com mais notícias, né? Tudo sobre o pós-jogo aí dessa vitória gigante do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, vai Corinthians!